Bem, vamos a mais uma aula de topografia 3 e agora vamos apresentar programas internos. Então, todas as estações totais, elas possuem programas embarcados que permitem o processamento de dados de medição ou aqueles que já estão coletados. Eu posso realizar pequenos cálculos a partir desses pontos já medidos. Então, eu posso obter resultados através da própria estação, da utilização sem anotações ou sem o uso de programas externos. O equipamento, estação total, ele mede distância inclinada, ângulo vertical e ângulo horizontal. E através disso ele vai transformar em coordenadas e dessas coordenadas nós vamos poder processar para apresentar os mais diversos resultados, tanto em trabalhos de medição quanto em trabalhos de locação. Nesse caso aqui, nós vamos apresentar 4 desses programas que já vêm embarcados e que essa denominação ela varia dependendo da marca, do modelo e do tradutor do programa. Então, para todos os casos, é sempre interessante que se verifique o manual do seu equipamento para saber quais são os programas que estão embarcados e uma utilização, pelo menos inicial, de como devem ser tratados esses equipamentos. Então, os 4 que nós vamos tratar aqui, o primeiro é a área, depois altura remota, distância desnível e distância ponto reto. Então, primeiro, a área. Ele vai calcular a área de um polígono a partir do terceiro ponto medido ou de uma lista de pontos já no arquivo da estação. Bom, então nós vamos instalar o nosso equipamento em qualquer ponto que tenha visada. Vamos fazer a medição para o primeiro ponto. Depois faremos para o segundo ponto e quando nós fizermos a medição no terceiro ponto, já é possível então formar um triângulo e ser calculada a área desse triângulo. Se nós quisermos mais pontos, nós temos só que ter um roteiro para que não haja superposição de áreas e aí medindo esse quarto ponto, o programa também vai poder calcular a área desse polígono e tantos quantos pontos forem necessários para marcar essa área. Então veja que o processo é bem rápido. À medida que eu vou medindo novos pontos, eu posso pedir para que o programa calcule a área desse polígono que acabou de ser medido. Bom, aqui nós vamos apresentar um roteiro simplificado do procedimento na estação RUID. Para todos os programas, eu tenho que fazer aquela configuração inicial do trabalho, da estação e da ré, e a partir disso, então, eu vou acionar um programa específico, nesse caso, área, vou buscar um menu onde está esse programa, abrir e seguir as instruções que normalmente só são colocar o ponto e sair medindo e depois apresentar os resultados. Então, algumas estações elas gravam esses resultados e outras eu tenho que anotar porque elas não vão gravar o resultado. Então, nesse caso aqui, ela vai gravar o resultado, no caso da RUID, ela vai gravar o resultado da nossa área. O segundo ponto, segundo programa que nós vamos ver,
é o chamado altura remota ou medição remota de elevação, medida de elevação, que ele é um programa utilizado para medir a altura de objetos, onde o prisma não pode ser instalado diretamente. Então, como exemplo, cabos aéreos, postes, árvores, edifícios, pé direito. Então, esse programa ele auxilia na obtenção dessa altura rapidamente. Então, nós vamos realizar inicialmente uma distância, informar a altura do prisma ou a altura de referência. Na vertical que eu desejo conhecer a altura do ponto, e quando nós realizarmos o movimento vertical da luneta, as alturas já vão ser apresentadas. Então vamos verificar aqui o equipamento colocado num ponto que eu tenho visada para a altura que eu desejo medir. Vou colocar o prisma, informar a altura do prisma ou a altura de referência e vou mandar medir. Então, vai medir a distância, o ângulo vertical e agora o ponto que eu quero medir. Quando eu fizer a medição, que eu girar a luneta até a posição aqui que eu quero, já vai informar a altura desse ponto. Se eu quiser medir tantos quantos pontos, basta girar a luneta. Então, quando tiver o ângulo vertical, já vai me informando a altura que me interessa. É um programa bastante simples e rápido de se obter alturas. Na estação, então nós vamos buscar lá essa tecla que tem os programas. Aqui, a altura do objeto que está informado na estação. E vamos seguir aquele procedimento de informar a altura de orientação, mandar medir e basta girar a luneta, então nós teremos a altura informada. O terceiro programa que nós vamos ver é chamado distância desnível. Esse programa se apresenta de duas formas. A primeira delas é a radial. Esse programa também pode ser encontrado como medição de distância remota e ele vai apresentar a distância e o desnível entre dois pontos medidos ou em uma lista do arquivo. Esse primeiro modo radial, então o primeiro ponto medido, ele vai servir como uma referência, como se o equipamento estivesse instalado nele. Então nós teremos a medição do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto C e assim por diante. Então o primeiro ponto medido, ele é a referência. Então na nossa medição aqui, vamos medir o primeiro ponto. Quando nós medirmos o segundo ponto, nós teremos, então, apresentados as distâncias inclinadas, a diferença de nível e a distância horizontal entre esses dois pontos. Quando nós formos medir um terceiro ponto, então como é um modelo radial, vai voltar ao primeiro ponto medido aqui, o ponto A, e assim que for medido, vai apresentar a distância inclinada, a distância vertical e a distância horizontal entre esse ponto. Se for medir um quarto ponto aqui, então, depois de medido, ele vai me apresentar a distância entre o primeiro ponto medido, no nosso caso aqui o ponto a diferença de nível e a distância horizontal. Então, esse é o método de distância de desnível radial. Bom, na estação, o roteiro também está lá em programas. Tem duas opções nesse programa aqui, vou escolher a radial. E aí é colimar, medir e verificar a distância que está sendo apresentado. E gravar aqui o que é de interesse. E aí eu posso repetir esse processo para tantos quantos pontos forem necessários. Bem, a outra forma de se apresentar uma distância desnível
é o modo contínuo. Então, esse método também vai medir a distância de desnível entre dois pontos ou medidos ou de uma lista de arquivos. Só que no método contínuo, a distância e o desnível é entre o último ponto medido e o anteriormente medido. Então, nós teríamos o caso aqui de A para B, de B para C e de C para D. Então, não temos mais um ponto como o primeiro ponto como referência, como é no caso do radial. Então, esquematicamente, aqui nós vamos medir o primeiro ponto, medir o segundo ponto, e aí vai ser me apresentado, então, a distância e o desnível entre esses dois pontos. Quando eu for medir um terceiro ponto, agora, então, a distância que vai ser apresentada é entre o último ponto medido, ponto C, e o anteriormente medido. E aí vai ser me apresentada a distância e o desnível entre esses dois pontos. E no caso de uma nova medição, então, entre os dois últimos pontos medidos, vai me apresentar distância e desnível. O roteiro na estação Ruide é semelhante ao radial, só que agora eu vou na opção contínuo. Então, colimar o ponto, gravando e medindo, tantos quantos pontos forem necessários na minha medição. O próximo programa é o distância ponto reta. Esse programa, ele pode ser também conhecido como ponto de referência, geração de um sistema de coordenadas, então dependendo da marca. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um sistema de coordenadas ou um sistema já conhecido, tendo como ponto inicial o primeiro ponto a ser medido e o segundo ponto ele vai dar a direção do sistema. E a partir disso, todos os pontos que serão medidos estarão nesse sistema aqui. É como se fosse uma estação livre. Então, também tem a opção de inserir as coordenadas e aí ele vai gerar o plano de coordenadas das coordenadas que foram inseridas. Então, um plano diferente de um plano inicial, começando do primeiro ponto medido e tendo orientação do segundo. Então, tem o primeiro ponto aqui. Nesse nosso caso aqui, ele seria o ponto 00, ponto A. E quando nós medirmos o segundo ponto, nós vamos ter um sistema de coordenadas. Então, o alinhamento AB vai ser a direção Y, direção norte, do nosso sistema de coordenadas. E agora, todo ponto medido, ele vai estar dentro desse sistema. Então, todas as coordenadas são referentes a esse sistema aqui. Então, se eu tiver qualquer ponto que seja medido nisso daqui, eu vou estar dentro desse sistema de coordenadas. Se eu já tiver um sistema de coordenadas, eu também posso informar que a coordenada desse ponto é uma determinada e essa aqui. E ele também vai gerar o sistema entre esses dois pontos e todos os demais medidos estarão nesse sistema que foi colocado aqui. Então, um programinha bastante interessante para ser utilizado, tanto em medição quanto em locação. E aqui nós temos o roteiro aqui. Nesse caso é um roteiro para a opção, o primeiro ponto ser 00 e o segundo ponto ser a orientação do sistema. Bom, além desses 4 que foram demonstrados aqui, existem vários outros programas lá na estação, dependendo da marca e modelo. Então, por exemplo, locação, plano de referência, estradas, cota, excêntrico.
Então tem que buscar lá no seu manual para verificar que programas existem já embarcados na sua estação. Então, reforçando, sempre que possível, explore lá os recursos que estão embarcados no seu equipamento. Sobrou um tempinho, vai lá dar uma olhada lá no equipamento e no seu manual e verifica que programas já foram incluídos no seu equipamento. Isso vai facilitar a sua vida profissional. E com isso nós terminamos a nossa aula sobre programas internos das estações totais.